Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma incrível viagem no tempo para descobrir como surgiu a vida em nosso planeta. É uma história fascinante que começa há bilhões de anos, quando a Terra era completamente diferente do que conhecemos hoje. Você já se perguntou como moléculas inorgânicas simples se transformaram nos primeiros seres vivos? Em 1952, dois cientistas, Stanley Miller e Harold Urey, fizeram um experimento revolucionário que mudou nossa compreensão sobre a origem da vida. Eles recriaram em laboratório as condições da Terra primitiva e, surpreendentemente, conseguiram produzir aminoácidos, os blocos básicos da vida. Mas essa não é a única possibilidade. Cientistas descobriram que as profundezas dos oceanos, especialmente próximo às fontes hidrotermais, podem ter sido verdadeiros laboratórios naturais. Imagine só, nessas chaminés submarinas, uma incrível sopa química borbulhava, criando as condições perfeitas para o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. E tem mais! As argilas podem ter funcionado como uma espécie de prateleira organizadora molecular, ajudando a alinhar e combinar as moléculas orgânicas de maneira mais eficiente. É como se a própria Terra tivesse criado seu próprio kit de química. Agora, que tal uma teoria ainda mais ousada? A panspermia sugere que algumas sementes da vida podem ter vindo do espaço. Não é ficção científica, encontramos aminoácidos em meteoritos, como o famoso meteorito Murchison. Os cometas também podem ter sido verdadeiros entregadores cósmicos de moléculas orgânicas. Mas para a vida se desenvolver, a Terra precisava estar na temperatura certa, nem muito quente, nem muito fria. É como preparar um café perfeito. Nossa posição privilegiada na zona habitável do Sistema Solar, junto com vulcões e gases de efeito estufa naturais, ajudou a regular o clima do planeta. As primeiras células foram como pequenos experimentos da natureza. Imagine bolhas microscópicas chamadas protobiontes, que começaram a se organizar de maneira cada vez mais complexa. O RNA, uma molécula-prima do DNA, provavelmente foi a estrela desse show inicial, sendo capaz de se autocopiar e guardar informações. E então, chegamos ao Luca, o último ancestral comum universal. Pense nele como nosso tataravô molecular, um organismo do qual todos os seres vivos atuais descendem. As evidências de sua existência estão escritas em nossos genes, como uma antiga história de família preservada através dos tempos. É incrível pensar que dessa única forma de vida primitiva surgiu toda a biodiversidade que conhecemos hoje. Das bactérias às baleias, das plantas aos seres humanos, somos todos parte dessa extraordinária história evolutiva. Se prepare, porque essa história é simplesmente incrível. Imaginem só, há bilhões de anos, nosso planeta era completamente diferente. A vida começou pequena, microscópica, mas com uma diversidade explosiva de micro-organismos que conseguiam sobreviver nos ambientes mais extremos que você possa imaginar. Arqueias e bactérias dominavam a Terra, vivendo em águas ferventes, ambientes superácidos e até mesmo sem oxigênio. E por falar em evidências dessa vida antiga, vocês já ouviram falar dos estromatólitos? São estruturas rochosas formadas por colônias de micro-organismos,
verdadeiros fósseis vivos que nos contam como era a Terra primitiva. Algumas dessas estruturas ainda existem hoje, como na Austrália, e são praticamente idênticas às que existiam há bilhões de anos. Mas a grande revolução estava por vir. No início, alguns micro-organismos desenvolveram a fotossíntese anoxigênica. Eles conseguiam usar a luz solar para produzir energia, mas sem liberar oxigênio. Foi quando as cianobactérias entraram em cena e mudaram tudo. Elas desenvolveram a fotossíntese como conhecemos hoje, liberando oxigênio como subproduto. E aqui vem a parte mais impressionante: o grande evento de oxigenação. Imaginem uma mudança tão radical na atmosfera que causou uma das maiores extinções da história da Terra. O oxigênio era literalmente um veneno para a maioria dos organismos da época, mas essa transformação permitiu o surgimento de formas de vida mais complexas. Com o acúmulo de oxigênio, formou-se a camada de ozônio, nosso escudo protetor contra a radiação ultravioleta. E tem mais. Vocês já viram aquelas rochas com listras vermelhas? São as famosas bandas de ferro, formadas quando o oxigênio reagiu com o ferro dissolvido nos oceanos primitivos. É como se a Terra tivesse guardado um registro dessa transformação. Mas a história fica ainda mais interessante quando falamos sobre o surgimento das células eucarióticas, através de um processo chamado endossimbiose. Algumas bactérias foram engolidas por outras células e, em vez de serem digeridas, estabeleceram uma relação de cooperação. É assim que surgiram as mitocôndrias e os cloroplastos. Incrível, não é? As células com núcleo trouxeram uma grande vantagem: a capacidade de organizar melhor o material genético e desenvolver estruturas mais complexas. Foi o primeiro passo para o surgimento dos organismos multicelulares. A partir daí, a vida começou a se diversificar de forma espetacular, dando origem às primeiras plantas, fungos e animais primitivos. É fascinante pensar que toda essa história está escrita em nosso DNA e nas rochas da Terra. Cada um de nós carrega um pouco dessa história evolutiva. Se você ficou tão impressionado quanto eu com essa jornada incrível da vida, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Até o próximo vídeo! E aí, o que você acha que vem depois? Bem, isso é assunto para nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!